você escolheu pela internet e a partir de agora vamos reapresentar alguns dos nossos melhores programas especiais na série que comemora o ano 10 da Globo News. Para começar, um especial sobre a água, um dos maiores desafios do século XXI. O bom desempenho das exportações brasileiras depende e muito da água, que está presente na produção de aço, frango, arroz, gado. Mas o repórter André Trigueiro mostra que o desperdício, principalmente na agricultura, pode trazer graves problemas para o nosso futuro. O programa foi produzido em 2003. A agricultura não deve ser sinônimo de desperdício de água, e um dos bons exemplos do uso racional da água na lavoura a gente encontra aqui nessa cultura de brócolis, em Ibiúna, a 75 quilômetros de São Paulo. É a técnica do gotejamento. Através do gotejamento, a planta recebe a quantidade exata da água de que necessita, sem desperdício. O sistema é bastante simples. As tubulações que atravessam a plantação têm pequenos furos. Deles saem as gotas de água que irrigam a lavoura. Mantas de plástico cobrem a plantação para evitar o contato direto do sol com a terra. A técnica impede a evaporação da pouca água utilizada. O agrônomo Luiz Geraldo de Carvalho é o responsável pelo primeiro projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, com o objetivo de verificar os benefícios do gotejamento. Então aqui pode ver o enraizamento. O enraizamento da planta, né? Por toda a área. Quer dizer que a planta ela explora todo o volume de solo, porque o produtor muitas vezes ele acredita que esse gotejamento tão pequenininho, né, esse furinho, apenas essa gota que está caindo aqui, ela não é suficiente para a planta desenvolver, mas o que a gente pode ver é que né? O próprio dono da plantação não levou fé no início do projeto. No começo você estranhou? Como é que foi? Quando te apresentaram essa técnica, como é que você reagiu? Não contava que ia dar certo, né? Porque ninguém nunca viu também, né? Não tinha conhecimento. E aí? Agora tá provado. O gotejamento pode ser aplicado na irrigação de grande parte das culturas agrícolas brasileiras. Há experiências até no cultivo de cana-de-açúcar. E os resultados são surpreendentes. Qual é o ganho de produtividade que se tem com o gotejamento? Para algumas culturas, como alface, vagem, tomate, pode chegar a 100% o ganho, aumento de ganho. Então dobra a produção. Para algumas culturas como brócolis, repolho, você não tem um aumento de produtividade, mas você tem um ganho de economia, de água e dos recursos. Quando você aplica esse sistema que nós estamos usando, de fazer 3 culturas com um único preparo de solo, então aí o ganho somado ele fica muito expressivo. E eu tenho uma redução de custo muito grande. Então eu faço 3 culturas com um único preparo de solo e deixo o solo coberto um ano inteiro com o gotejamento e o plástico cobrindo o canteiro. Ibiúna é hoje uma das principais regiões produtoras de hortaliças do Brasil. A água usada na irrigação vem de uma das nascentes do rio Tietê. Mas não há água suficiente para todos. Nos períodos de estiagem, há perda de produção. Quando isso acontece, a solução vem do céu. Luiz Geraldo orienta os agricultores a usarem água da chuva. Armazenada em tanques como esse, a água é bombeada para as lavouras. A tela de nylon retarda a evaporação. Mas há outros recursos inteligentes e de baixo custo que garantem a produtividade. O que é isso que a gente está vendo aqui? Então essa é uma estação meteorológica portátil que custa R$5.000 e ela determina com exatidão a quantidade de água que deve ser aplicada na irrigação. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu só irrigo quando ela diz que é necessário e na quantidade que diz que é necessário. No Brasil é comum encontrar mini estações como essa? Está aumentando o uso agora, mas ainda é muito pouco comum. Então, pequenos produtores, por exemplo, com 5 hectares já justificaria uma estação dela pela economia que ela produz em termos de energia e água. Mas técnicas inovadoras como o gotejamento estão longe de ser um consenso entre os agricultores. Em muitas propriedades da região de Ibiúna, o gotejamento é alvo de preconceito. A técnica preferida de irrigação é a aspersão. E o desperdício de água
é flagrante. O que a gente está vendo de irregular aqui? Bom, a irrigação está jogando água na estrada, que não é uma área cultivada. Eu tenho o horário, que é um horário que o ar está muito seco, está evaporando a água, evapora antes de cair no solo. E eu tenho a erosão causada pelo vazamento. O que é incrível, a ideia que se tem é que a maior erosão é causada pela irrigação, pela água da irrigação, que é aspergida na estrada. Mas pelo que a gente pode ver aqui, a maior irrigação é causada pelos vazamentos das tubulações. Esse não é um problema isolado. Não. Você vê isso acontecer em grandes áreas agrícolas. Na região toda ocorre isso, no município inteiro. Isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque o sistema está projetado para funcionar sob pressão. Então, quando ele não está pressurizado adequadamente, a borracha não veda. Então, ela vaza no início e vaza depois. E aí, o que você vê como consequência é perda de solo. Erosão, que é um dos grandes problemas do solo no Brasil. Erosão, perda de eficiência do sistema de irrigação por causa do vazamento, perda de água, gasto excessivo de energia. Qual é a situação da agricultura no Brasil hoje? De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Bom, eu só vou dar a nota em termos de uso da água. 5. Nós temos muito progresso para fazer. Mas eu acho que isso é bom. Isso significa que, como a agricultura, o lado bom dessa minha resposta é que, como a agricultura é o principal usuário da água como recurso natural, o fato que ela está usando mal hoje nos dá um grande espaço de melhorar esse uso da água e fazer com que comunidades hoje que não têm acesso à água passem a ter simplesmente porque a água está sendo... A mesma produção agrícola se faz com menos uso de água e sobra água para outros usos. Depois da agricultura, o grande consumo de água no setor produtivo acontece nas indústrias. Nas mais variadas etapas do processo de produção, o uso da água é imprescindível. A preocupação com desperdício já é uma realidade. Nesta montadora de Taubaté, interior de São Paulo, são fabricados 1.050 carros por dia. E a água é fundamental para garantir essa produção. Ao longo da linha de montagem, a fabricação de cada carro consome, em média, 6.000 litros de água. Água que é usada no serviço de pintura e principalmente nos testes de vedação. Nesses túneis, cada veículo é bombardeado durante 2 minutos com jatos d'água para testar a vedação das borrachas de portas e janelas. A água usada aqui seria suficiente para abastecer boa parte das pequenas cidades brasileiras. 100 milhões de litros de águas por mês representa aproximadamente abastecer 7 shopping centers, ou 1.400 residências, ou ainda 7.500 pessoas num sistema residencial. Até o mês de abril, toda a água usada na montadora era lançada através desse canal no rio Pixuá, um dos afluentes da bacia do rio Paraíba do Sul. De lá para cá, a água passou a ter outro destino. Esta usina de reciclagem de água, que é a maior da América Latina. Com a construção dessa usina, a compra de água deixou de ser um pesadelo no orçamento da companhia. A montadora não gastou 1 centavo sequer com a construção da usina. O custo de 5 milhões de reais foi inteiramente coberto pela empresa que assumiu a responsabilidade de construir e monitorar o sistema por 5 anos. Durante esse tempo, ao invés de comprar água clorada, a montadora paga pelo serviço terceirizado de tratamento da água. Um negócio que dá lucro. Nós gastávamos 450 mil reais por mês e vai ter uma economia de 200 mil reais ao final de cada mês a partir de agora. Antes de ser reutilizada, a água passa por vários tanques e filtros. Um circuito fechado que elimina a sujeira e o desperdício. Como é que funciona essa estação? Bom, nós recebemos influentes da indústria. Ele passa por um tanque de equalização, onde a gente faz um controle de pH, oxigênio, também adicionado alguns produtos químicos, e passa também por um filtro de areia,
onde a gente via de volta para a produção a água tratada, em média 130 metros cúbicos, que seria 130 mil litros de água por hora a gente via para a produção, água tratada. O que acontece aqui já é rotina em muitas grandes indústrias do Brasil. A reutilização da água já é, por exemplo, prática comum em todas as grandes montadoras de veículos e siderúrgicas do país. As indústrias que estão preocupadas com reciclagem, em geral, são as clientes da companhia de saneamento. São aquelas que compram água potável da companhia de saneamento, que é uma água nobre, tratada, e usam no processo industrial. Isso não tem muito sentido, quer dizer, não tem sentido você usar água clorada para resfriar uma máquina, por exemplo. Isso é um desperdício. Uma cena comum num país tropical. Chuva forte é sinônimo de morte e destruição. A mesma chuva que no passado causava leves transtornos a nossos avós, hoje causa enormes transtornos a nós, porque ao longo das décadas o terreno foi sendo permeabilizado e a água que no passado infiltrava na terra, hoje ela cai no cimento ou no asfalto e escorre já em direção ao riacho. Então, para corrigir isso, nós temos que construir alguns reservatórios, cisternas, que segurem essa água e impeçam dela rapidamente ir para os rios, portanto evitando o transbordamento dos rios. Em São Paulo, os piscinões foram criados para cumprir essa função. E desde o ano passado, a legislação também obriga os empreendedores a construírem as chamadas piscininhas, reservatórios menores, dependendo do tamanho da obra. Exatamente. A lei das piscininhas injetou um ânimo novo nesse escritório de arquitetura. Todos os projetos que saem daqui se inspiram num novo modelo de construção, o que é chamado no mundo de green building, traduzindo literalmente construção verde. Cada empreendimento é pensado e projetado levando em conta o uso racional de água, de energia, a separação do lixo e o baixo custo de conservação. Uma coisa importante é você ter a construção que gere menos impacto no meio ambiente, né? E com certeza o menor consumo de água é uma das variáveis que tem que ser primeiro estudadas. Então, em época de responsabilidade social, fazer construção sustentável é um viés forte, é um incentivo para que as empresas, os empreendedores, os incorporadores, os usuários finais se preocupem com isso. Nenhum outro país do mundo tem tanta água. Uma nação generosamente irrigada por 12 mil rios e córregos e que detém na bacia do Rio Amazonas a maior concentração de água doce do planeta. Mas o que é abundante na região norte está se tornando rapidamente escasso no resto do país. Esse é o mapa da vergonha. Segundo o IBGE, esses pontos negros que se multiplicam nas áreas mais populosas do Brasil indicam o lançamento de esgotos sem tratamento. Dá para entender por que a falta de saneamento é um dos maiores problemas do país. 60% do lixo produzido no país não recebem tratamento adequado. A parte líquida do lixo, o chorume, contamina os mananciais e as águas subterrâneas. 150 mil toneladas de agrotóxicos são pulverizadas por ano nas lavouras. O veneno que protege as plantações das pragas contamina rios e lagoas. Água limpa e tratada é uma conquista dos brasileiros. Mais de 90% da população tem acesso à água potável. Mas quando o assunto são os esgotos, o diagnóstico do IBGE é alarmante. Apenas 20% dos esgotos no Brasil recebem algum tipo de tratamento. A poluição das águas custa caro ao Brasil. Gera prejuízos para a indústria, turismo, a pesca e para outros setores importantes da economia. Mas o maior problema é de saúde pública, as doenças transmitidas pela água. A água contaminada mata aproximadamente 50 pessoas por dia, a maioria crianças de 0 a 6 anos, que sofrem com diarreias, hepatite e febre tifoide. Odir Clécio da Cruz é doutor em Engenharia Ambiental pela Fundação Oswaldo Cruz.
Segundo ele, a água contaminada responde pelo maior número de internações na rede pública de saúde. Pesquisas da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Pan-Americana da Saúde mostram que cerca de 65% dos leitos hospitalares estão ocupados por pessoas doentes pela ausência de saneamento. O maior número de casos de mortalidade infantil geralmente é devido à ausência de saneamento, principalmente por diarreias infecciosas. As doenças transmitidas pela água custam 310 milhões de reais por ano ao sistema público de saúde. Há várias estimativas, a mais difundida é da ordem de 40 bilhões de reais. Essa estimativa é feita como se nós pudéssemos, em 10 anos, vencer esse gap, fazendo aplicações da ordem de 4 bilhões por ano. Eu tenho um pouco de temor quando a gente dimensiona o tamanho do problema, porque nos dá um pouco de desânimo e a gente não começa. No Nordeste, onde há apenas 3% de toda a água disponível no Brasil, vivem 28% da população. No semiárido nordestino, pior do que a falta de água é a baixa renda da população. Eu costumo dizer que se a população que mora em Ipanema, na beira ali da orla, com sua renda, fosse deslocada para Guaribas, em um mês eles teriam água nas torneiras e tudo mais. É um problema de renda, quer dizer, não é um problema tecnológico. São Paulo tem renda, São Paulo tem riqueza e a menor quantidade de água disponível por habitante do Brasil. Proporcionalmente há menos água aqui do que no Nordeste. Para quem já experimentou sucessivos racionamentos de água, essas imagens geram angústia e preocupação. 1,5 milhão de pessoas vivendo em áreas de ocupação próximas de mananciais importantes e estratégicos para a maior cidade do Brasil. Você tem uma água que você capta dos mananciais, né? E alguns mananciais que nós estamos utilizando, por exemplo, o Guarapiranga e a Billings, têm tido uma ocupação muito desordenada nos últimos anos. São regiões da Grande São Paulo que têm crescido de forma bastante intensa. E esse crescimento acaba provocando uma piora na qualidade de água, tanto da represa Billings quanto da represa Guarapiranga. Desde o início do século XX, utiliza-se produtos químicos como o cloro para tornar a água potável. Quanto mais suja a água, mais produtos químicos são usados e maiores os custos no processo de tratamento. Por ano, a água tratada em São Paulo recebe nada menos que 170 mil toneladas de sulfato de alumínio, cal, flúor, algicida e outros produtos químicos. Isso seria suficiente para encher 10 estádios do tamanho do Maracanã. Perdendo a guerra contra a poluição, São Paulo recorre a essas armas químicas em quantidades cada vez maiores para garantir água potável a 18 milhões de paulistanos. No Rio de Janeiro, a situação é semelhante. 8 milhões e meio de pessoas dependem dessa água para viver. A água do Rio Guandu é desviada nesta barragem para a estação de tratamento. A poucos metros dali, um flagrante do descaso de quem vive nas margens do rio. Os níveis crescentes de poluição do Rio Guandu obrigam a SEDAI a adicionar cada vez mais produtos químicos à mesma quantidade de água tratada para abastecimento. Toda vez que chove forte, a sujeira e os detritos trazidos pelo Rio Guandu até aqui prejudicam o tratamento da água. Nesses dias, a quantidade de produtos químicos necessária para tornar a água potável chega a 880 toneladas. Mesmo na maior estação de tratamento de água do mundo, há limite para o uso de produtos químicos na água.
Vocês chegam a interromper o abastecimento de água se a água bruta do Rio Guandu vem muito poluída? Claro, isso é segurança, eu não posso distribuir uma água que não tenha qualidade. Isso acontece com frequência? A cada ano vem aumentando o tempo de redução ou paralisação do sistema. Num espaço de um ano, 365 dias, eu posso considerar que 4 dias a estação é paralisada por questões de água bruta. É muita coisa. É muita coisa. São bilhões e bilhões de litros de água que deixam de ser distribuídos à população. Foram exatamente 7 bilhões e 200 milhões de litros de água que, de tão poluídos, não puderam ser tratados. Água suficiente para abastecer durante um mês uma cidade com 1 milhão de habitantes, como Campinas, no estado de São Paulo. Flagrante de desperdício no sistema de abastecimento de água da SEDAI no Rio de Janeiro. No Brasil, as companhias de água e esgoto estão em dívida com a sociedade. Em termos internacionais, essas perdas, se ficarem em termos de 15%, tá bom. Na Alemanha, 8%, é um exagero germânico pela perfeição. Entre nós, a média está em 40%, é um exagero. Em algumas cidades do Brasil, chega a 50%, 60%. É realmente um absurdo que toda essa água se perca, seja porque as pessoas fazem gatos e não pagam pela água, seja porque os canos estão furados e a água perde. Então, a principal iniciativa no sentido de conservação do bem mais precioso, que é a água potável, quer dizer, aquela que já foi tratada, é diminuir essas perdas que estão em índices absolutamente vergonhosos no caso do Brasil. Cada um de nós dá, em maior ou menor grau, a sua cota de colaboração para o desperdício de água no Brasil. Ainda acreditamos que água é um bem infinito, abundante. Aos poucos, uma nova consciência vai aparecendo. Mudanças importantes contra o desperdício já aparecem no mercado de válvulas hidráulicas. E não é à toa. Estima-se que as descargas consomem 80% de toda a água utilizada numa construção. Hoje existem válvulas no mercado com mecanismos que se tem uma retenção que não deixa, a desregulagem é extremamente complicada e acaba não tendo aquela imagem da válvula que está sempre vazando e tudo mais. O país campeão mundial de água doce está perdendo a guerra contra o desperdício e a poluição. De nada adianta ter o maior estoque de água limpa do planeta concentrado na Amazônia, se no resto do Brasil o uso descontrolado da água ameaça a economia e a saúde da população. Os países hoje em dia são avaliados pela forma como sabe usar a água e não pelo que tem de água. Porque não é mais importante hoje saber usar bem a água do que ostentar a abundância.